Meus irmãos, minhas irmãs, que alegria com mais uma Palavra Encarnada, Diácono Deusmar Andrade, partilhando com vocês. Antes de nós darmos início à nossa Palavra Encarnada, vamos pedir a presença do Divino Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei com que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. Meus irmãos, nós estamos na quarta-feira da grande Semana Santa. Semana mais importante para nós, católicos cristãos, porque de fato foi nessa semana que Jesus realizou a sua obra de salvação em nossa vida. Morreu na cruz, aquele Deus encarnado, eternamente presente junto do Pai, e ele se tornou para nós um Deus conosco, o Emmanuel, para, através da sua sofrimento e morte de cruz, nos salvar dos nossos pecados. Então vamos escutar o Evangelho de hoje, se encontra em Mateus, capítulo 26, dos versículos 14 ao 25. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um dos 12 discípulos, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os sumos sacerdotes e disse: "O que me dareis se vos entregar Jesus?" Combinaram então 30 moedas de prata, e daí em diante Judas procurava uma oportunidade para entregar Jesus. No primeiro dia da festa dos Ázimos, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: "Onde queres que façamos os preparativos para comer a Páscoa?" Jesus respondeu: "Ide à cidade, procurai certo homem e dizei-lhe: o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo, vou celebrar a Páscoa em tua casa, junto com os meus discípulos." Os discípulos fizeram como Jesus mandou e prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, Jesus pôs-se à mesa com os 12 discípulos. Enquanto comiam, Jesus disse: "Em verdade eu vos digo, um de vós vai me trair." Eles ficaram muito tristes e, um por um, começaram a lhe perguntar: "Senhor, será que sou eu?" Jesus respondeu: "Quem vai me trair? Aquele que comigo põe a mão no prato. O Filho do Homem vai morrer, conforme diz as Escrituras a respeito dele. Contudo, ai daquele que trair o Filho do Homem. Seria melhor que nunca tivesse nascido." Então Judas, o traidor, perguntou: "Mestre, serei eu?" Jesus lhe respondeu: "Tu o dizes." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, nesse Evangelho de hoje, dentro do conjunto da Semana Santa, a primeira coisa que nós deveríamos nos perguntar é: qual o preço que nós colocamos em Jesus? Qual o preço que nós colocamos para a nossa salvação? Qual é o preço que eu e você colocamos para a nossa vida de comunhão com Deus? Judas vendeu Jesus por 30 moedas de prata. E nós? Pelo que nós vendemos Jesus? Romanos, capítulo 8, nós vamos ler: "Nada pode nos separar do amor de Cristo, nem a nudez, nem a perseguição, nem a espada, nem a morte, nem a fome." Paulo, com ardor, com a ousadia, fala que nada disso pode separar ele do amor de Cristo. Mas e nós, eu e você? O que nos separa do amor de Cristo? Pelo que nós vendemos a nossa comunhão com Deus? Qual é o preço do nosso pecado? Nessa Semana Santa é muito salutar nós meditarmos e rezarmos pelo preço do sangue de Jesus na cruz. O quanto Jesus pagou para a nossa salvação. Não foi nem ouro nem prata, meus irmãos, sinto dizer, mas foi no seu próprio sangue, na sua própria carne. Um Deus que se encarnou para nos salvar, pagou, por assim dizer, o preço do pecado em sua própria carne, não na nossa. Nós não sofremos para a nossa salvação, mas Jesus sofreu por nós. Vejam, meus irmãos, todo pecado traz consigo um prazer e, ao mesmo tempo, uma consequência que normalmente é dolorosa. E mais do que isso, uma consequência eterna, que é a perdição da nossa alma. Jesus na cruz não assume o prazer do pecado. Jesus na cruz assume só a consequência do pecado na nossa vida, a dor temporal. É por isso que a sua dor na cruz foi tão intensa, porque ele assumiu a dor temporal que nós temos e nos deu a oportunidade de salvação, ou seja, remiu aquela dor eterna, a perdição eterna, quando nos tira do vazio da morte
e nos abre a porta do céu. Claro, vai depender de mim e de você se nós vamos entrar por ela ou não. C.S. Lewis, que escreveu as Crônicas de Nárnia, fala que de fato o plano de Deus vai se realizar. Às vezes por caminhos muito misteriosos, não é? A graça de Deus vai se realizar, mas o papel que eu ou você assumimos, isso vai depender de mim e de você. Isso, obviamente, não dá ao homem o poder de interferir no plano eterno de Deus. Jesus realizou sua obra de salvação mesmo sendo perseguido e morto. Mas faz toda a diferença se nós somos João, aos pés da cruz, junto com a Virgem Maria, se nós somos Pedro, que traz Jesus, mas depois se arrepende, ou se nós somos Judas, meus irmãos, que traímos Jesus, não nos arrependemos e caímos no desespero. E como a tradição da igreja ensina, até a morte, até o suicídio, né? De fato, Judas vende Jesus e não entendia ele que ele vendia a própria alma. Nós também, quando compactuamos com o pecado, meus irmãos, estamos de certo modo vendendo a nossa própria alma para a perdição. E é isso que cada um de nós devemos nos afastar. Uma outra coisa muito interessante que as pessoas às vezes se questionam, se Jesus é Deus, ele sabe de tudo, por que ele colocou esse fardo em Judas? Isso é perdão da palavra, uma grande ignorância, sabe? Imaginar que Jesus colocou o fardo, um certo fatalismo, numa certa obrigação, como se Judas tivesse que trair Jesus. Essa passagem de hoje é muito comovente por causa disso. Existe um detalhe pouco conhecido que fala aqui. Quando Jesus fala que alguém vai trair, ele diz, aquele que colocar a mão no prato comigo. Não é uma coisa ocasional, certo? No sentido de alguém que ao mesmo tempo colocou a mão no prato. Não é isso. Na liturgia judaica, e aqui a gente precisa lembrar que Jesus está celebrando uma liturgia judaica com os seus discípulos, né? Uma ceia pascal. Aquele que põe a mão no prato com o mestre, com o patriarca da família, que normalmente era o avô ou um homem mais velho da família, aquela pessoa era escolhida para colocar a mão no prato, porque era o sinal da predileção do patriarca sobre aquela pessoa. Então, de certo modo, a partir dessa leitura, Jesus está demonstrando um amor de predileção que ele tem por Judas, meus irmãos. Aquele amor de salvação, sabe? É como se Jesus amasse mesmo Judas não correspondendo ao seu imenso amor. Sandoval sempre diz, né? O amor revela aquilo que nós ainda não somos, de fato. Jesus, poderíamos dizer assim, ele vê ainda a santidade em Judas que não se realizou e confia nessa santidade. Meus irmãos, que maravilhoso. Um Deus que não desiste nem mesmo daquele que vai lhe trair. Isso é como um tapa na cara para mim e para você de imaginarmos que Deus não desiste de mim, não desiste de você, mesmo das inúmeras vezes que nós traímos ele. Diferente de Judas, meus irmãos, não escolhemos pelo caminho da perdição definitiva, do desespero total. Não. Nós precisamos renovar a nossa confiança, a nossa misericórdia em Deus, para poder deixar com que Ele realize em nós aquilo para o qual nós fomos criados para ser. Você entende? Então, quando Judas pergunta, né? Mestre, serei eu? Jesus diz, tu o dizes. Tu o dizes não com palavras, veja. Judas não disse que ia trair Jesus. Tu o dizes com tuas atitudes. Veja. Não adianta de nada nós dizermos uma coisa se nossas atitudes falam outras. As nossas traições a Jesus, elas muitas vezes não acontecem em palavras, uma apostasia. Eu renuncio a Deus, né? Eu renuncio à salvação. Não. Essa venda da alma ao diabo que perpassa tanto o imaginário do povo católico, né? Muitas vezes ela não acontece de uma maneira formal, né? Eu pego um contrato. Mas imaginemos, por exemplo, um homem que, envolvido numa corrupção, rouba dinheiro de um hospital e sabe que, por consequência da sua ganância, pessoas morrerão. Isso é concretamente entregar sua alma ao autor da perdição, porque a glória do homem, a glória de Deus é o homem vivente. Um homem que, mesmo sabendo das consequências do pecado, compactua com o pecado no crime, na morte, no erro, na ilusão, na traição.
Vejamos, meus irmãos, nós precisamos levar muito a sério nossa vida espiritual e pedir a Deus a conversão do nosso coração, para não acontecer como Judas, vendermos a nossa alma, entregarmos o nosso destino a um Deus que nos amou até o último momento. Poderíamos dizer que até naquele momento, segundo antes do pecado, Judas poderia ter retornado e voltado atrás. Mas o seu coração já estava decididamente comprometido com o pecado. O nosso não, deveria estar comprometido com a graça de Deus. Então, meus irmãos, que nessa Semana Santa nós peçamos ao Senhor a grande graça da conversão do nosso coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Recaia sobre vocês, todos aqueles que assistiram esse vídeo, suas famílias. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo,